Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele, pedagoga, mestranda em educação, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do carrossel de leitura. Bem, a obra norteadora do carrossel de leitura é essa, tá? De alunos a leitores, o ensino da leitura na educação básica, do professor Celso Ferrarese Júnior e do professor Robson de Carvalho. Mas antes que nós falemos especificamente do carrossel de leitura, né? É importante a gente contextualizar. Então, muito se fala de leitura na construção do sujeito leitor, né, em como a escola deve promover essa formação. Tem uma citação nessa obra, tá? Que ela retrata bem o que está acontecendo com as nossas escolas quando a gente pensa no quesito da leitura. Então, quando a escola se preocupa em demasia com a alfabetização, os alunos eles avançam nas séries escolares sem desenvolver a competência leitora como um todo, apresentando uma dificuldade para ler os textos e para fazer a leitura de mundo, e principalmente para fazer uma relação inteligente entre o mundo e os textos, né? Então, eu acredito que essa citação, né, ela expressa bem a realidade que a leitura vem ocupando nas nossas escolas, né? E, afinal, nos últimos anos, né, os dados mostram que nós não somos um país leitor. Afinal, né, essa falta de políticas públicas, né, elas somam para alavancar esse cenário desolador que nós temos hoje na escola brasileira, né? Que normatize e acata essas atividades escolásticas, né, de leituras fragmentadas, meramente informativas e repletas de pretextos. Então, os autores eles trazem um questionamento: por que lemos? E aí eu pergunto para vocês, por que lemos? Bem, gente, nós lemos para ler e não para responder questionários, provas ou realizar fichamentos. Nós lemos porque a leitura ela nos civiliza, lemos porque isso nos torna pessoas melhores, né? Pessoas melhores, e lemos porque faz parte da nossa cultura como o mais eficiente meio já inventado de transformar vidas, né? Então, a leitura, ela representa, né, o mais significativo ato civilizador. E a falta de leitura nos mostra, então, a incivilidade, né, a essa outra face da moeda. A escola não é o local de algumas leituras, é o local de todas as leituras, desde a leitura do mundo até a mais estrita leitura da palavra. Tudo é de interesse da escola. Escolas precisam de material variado, de leitura e de bibliotecas. Mas também precisam de história contada, da conversa, da leitura do mundo e da voz alheia, né? Então, essa é uma citação do Ferrarese e do Carvalho que eu trago para vocês. Bem, e quando a gente fala de carrossel de leitura, né? A imagem mostra aí para vocês o carrossel tradicional, né? E uma imagem do que vem a ser esse nosso carrossel de leitura. Então, agora eu vou explicar para vocês a metodologia, né, do carrossel de leitura. Bem, é uma metodologia que se pauta em estimular o hábito de leitura a partir da exposição constante a um bom material literário e estímulos diversos que desvinculam a leitura na escola da atribuição de notas e possível reprovação. Não há imposições ou racionalizações de atividades posteriores para fins de avaliação quantitativa, transformando assim um ato de ler em um privilégio, ao invés de uma obrigação escolar, como tradicionalmente é visto. O carrossel de leitura, gente, ele é fundamentado sobre pilares biopsicossociais que explicam como crianças, adolescentes e jovens podem tornar-se leitores habituais pelo contato estético espontâneo com a leitura, tá? Então, o carrossel de leitura, gente, um dos aspectos mais relevantes é que ele consiste no fato de ser pautado em uma metodologia simples, cientificamente fundamentada, de custo baixo e que pode ser implementada, em tese, em qualquer escola ou comunidade social. Quando nós falamos do carrossel de leitura, nós também temos que falar dessa fase da construção do sujeito leitor, né?
Então, as fases da construção do sujeito leitor nos remete, né, primeiro a falarmos que nós somos seres estéticos, né? E para a construção do sujeito leitor, é importante discutir a mediação da relação do homem com o texto e como a escola, né, ela deve trabalhar para garantir aos alunos um relacionamento harmônico e progressivo com a leitura. As fases da construção do sujeito leitor, elas são distintas e precisam ser respeitadas. Então, nós temos a fase do prazer, a fase da intuição e a fase do formalismo, né? Nós já discutimos essas fases, né, em um vídeo anterior. E o que acontece? Só para que nós lembremos, né? A escola, muitas vezes, ela pula a fase do prazer, né? Por conta dessa atividade escolástica, pois não proporciona vivências, e sim racionalização das vivências. Então, essa fase do prazer, gente, tem que manipular os livros, tem que ir à biblioteca, à sala de leitura. Essa fase, né, ela tem uma base puramente estética. E a criança, ela terá os anos iniciais do ensino fundamental para aprender a gostar de ler. Já nos anos finais do ensino fundamental, o desenvolvimento da fase da intuição, né? Que é uma fase produtiva, cheia de explorações. E continuando essa leitura, né, com prazer, vão avançando, né, nessa compreensão da leitura até chegar na fase do formalismo, que é uma fase muito mais avançada no trato com o texto e exige também, né, professores mais avançados. Quando a gente fala de currículo de leitura, a gente também faz um questionamento a respeito do currículo, esse currículo da escola, né? E aí nós nos questionamos: leitura e currículo, há possibilidade de construções harmônicas, né? A gente sabe que no senso comum o currículo é o que o aluno estuda. Porém, uma visão crítica e reflexiva, o currículo ele não é um meio neutro, né, de transmissão de conteúdos, né? Traz ideologias, posicionamentos, interesses, dilemas, e a maioria dos currículos eles são construídos, são pautados nas bases de regulação, classificação, especialização, né, avaliação. Ou seja, aonde está esse currículo de leitura, então, né? Porque esse currículo de leitura ele não pode estar camuflado apenas por projetos de leitura, por ações individuais de professores, né? Um currículo de leitura, ele tem que se tornar um espaço de compartilhamento, de troca, de construções coletivas. E o carrossel de leitura, ele dialoga com um currículo de leitura, né? Com o intuito de criar um tempo real para ler e para todos, né? Agora, então, eu vou falar com vocês a respeito do passo a passo da implementação, do desenvolvimento e a finalização do carrossel de leitura. Então, assim, o que é fundamental? A apresentação do carrossel de leitura como um ato de responsabilidade e um ato de privilégio. O primeiro passo, gente, é o acervo. Nós precisamos arrumar um acervo, né, em número correspondente ao de uma unidade para cada estudante, porque cada um tem que ter um material de leitura diferente do outro. Esse acervo, ele pode ser composto de livros infantis, livros infanto-juvenis, gibis ou revistas adequadas a essa faixa etária do aluno. Vale a pena ressaltar que muitos temas são de interesse do estudante e isso deve ser levado em conta, né? Deve ser previamente investigado. O acervo usado, ele pode ser da própria escola ou pode ser adquirido por doações, campanhas, financiado por instituições externas à escola, como editoras de livros e até mesmo com recursos próprios, né? O passo 2, tá? Quando a gente fala de passo 2, a gente está falando de tempo, né? E precisa se definir o tempo disponível para girar o carrossel de leitura. Por exemplo, será um trimestre, será um semestre ou será o ano todo? É fundamental que o carrossel de leitura, ele gire o mais rapidamente possível. Então, nós sugerimos, né, girar o carrossel toda semana ou a cada 2 semanas, porém sempre no mesmo dia para que se crie o hábito. E a sala de aula, ela deve ter um cartaz com um calendário, colocando essas datas do giro do carrossel. E é preciso que o professor ou o mediador avise sempre aos alunos, né, a data do giro do carrossel.
O passo 3 é a formação dos grupos, né? Os estudantes, eles serão distribuídos em sequência circular que forma o carrossel, né? Vocês estão vendo aí na imagem. Um estudante A, ele sempre vai repassar para o estudante B, que vai passar para o estudante C, e assim sucessivamente. Assim acontece o giro do carrossel da leitura, né? Bem, e o passo 4? Regras e combinados do carrossel. Nessas regras e combinados, a gente tem que se ater aos cuidados do livro, né? Com o livro, né? Que o livro não pertence ao estudante, que é um bem comum de todos, portanto, todos deverão zelar pelo livro, não perder, não amassar, não rabiscar, não emprestar para uma pessoa de fora que possa perder o livro. Mas a família pode ler esse livro, né? Os irmãos dessa criança, essa criança leva o livro para dentro da casa, né? Então, outras pessoas podem ter acesso, só que tem que ter a responsabilidade, né? Atenção para a data do giro do carrossel de leitura. O estudante deverá trazer o livro no dia do giro do carrossel. E o estudante que não trouxer o livro, né, que furar o carrossel, de desprezar o privilégio de participar, se insistir nessa situação, né, ele depois de devidamente orientado, ele será convidado a retirar-se do carrossel para não atrapalhar o andamento da atividade, né? Ou seja, nós trabalhamos os conceitos de responsabilidade, de civilidade e de preocupação com os demais. O quinto passo será a avaliação do carrossel de leitura. Poxa, mas você não falou que o carrossel não se avalia quantitativamente? Realmente. A rigor, gente, não se avalia quantitativamente, né, de forma escolar o carrossel de leitura. Em hipótese alguma. Não há nota, não há resumo, não há fichamento, nem o constrangimento por não querer falar, nem obrigações além das combinadas, né? O que se tem no carrossel pode ser uma avaliação qualitativa. O passo 6 seria a roda de conversa no dia do giro do carrossel, para que nós possamos ouvir esses relatos de experiências espontâneas com os alunos que desejam participar. Bem, gente, o carrossel de leitura, ele tem, né, um espaço muito especial na minha carreira acadêmica, na minha vida pessoal e na minha carreira acadêmica, né? A partir desse momento, né, eu estou pesquisando o carrossel de leitura, ele é o meu projeto, né, de mestrado, que se chama Nos Giros do Carrossel de Leitura, a avaliação de uma metodologia de desenvolvimento do gosto pela leitura na educação básica, orientada pelo professor Dr. Celso Ferrarese. Então, eu particularmente vou trazer aí mais novidades para vocês, né, a respeito desse meu projeto, né, que vai ser a minha dissertação de mestrado. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês embarquem conosco, né, nesse carrossel de leitura, com o intuito de criar um tempo real para as leituras, livre de títulos, livre de quantidade de páginas, livre para começar e terminar, livre para saltar páginas, para ler, para reler, livre para ler sozinho, coletivamente, livre de notas. E conforme o PENAC fala, depois de ler um livro, nunca mais se é a mesma pessoa que era antes de lê-lo, né? Então, eu termino, né, a minha fala hoje um pouco mais extensa com vocês e vou deixar aqui, né, um trecho da Cecília Meirelles. Ah, tu, livro despretensioso, que na sombra de uma prateleira uma criança livremente descobriu, pelo qual se encantou e, sem figuras, sem extravagâncias, esqueceu as horas, os companheiros, a merenda. Tu, sim, és um livro infantil, e o teu prestígio será, na verdade, imortal. Boa noite, gente!